Bem, queridos amigos, sejamos todos bem-vindos a mais um estudo das nossas tardes de domingo, nossas tarde e noite de domingo. E aqui nós estudamos, não é, o Evangelho narrado atualmente por Mateus, segundo o que também nos favorece já a doutrina espírita em termos de entendimento. Vamos, antes de começar, vamos fazer a nossa prece inicial, buscando nossa sintonia com os amigos espirituais que estão sempre junto de nós para nos ajudar, ainda mais quando nós buscamos nos aproximar do Evangelho de Jesus, enriquecendo assim cada vez mais as nossas vidas. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta oportunidade. Ajuda-nos, Jesus, em nossos esforços. Abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a estarmos atentos nos nossos caminhos. Abençoa toda a humanidade, Senhor, e em especial sempre te pedimos pelos nossos irmãos que estejam em sofrimento. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Graças a Deus. Bem, nós, semana passada, terminamos aqui, começamos a ver sobre João Batista, certo? Sobre o precursor, e vamos ver aqui, apenas ler rapidamente os versículos 7, 8 e 9 do capítulo 3 da narrativa de Mateus, para podermos então começarmos a partir do versículo 10. Então temos: vendo muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, no caso João Batista: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, portanto, fruto digno do arrependimento. E não supondes que devas dizer entre vós: temos por pai Abraão. Pois eu vos digo que mesmo destas pedras pode Deus erguer filhos para Abraão. Agora começamos a partir daqui o nosso estudo de hoje. Versículo 10. O machado já está colocado junto... Oh, meu Deus. Desculpa. Filha, eu estou na reunião pública. Depois a gente se fala, tá? Muito obrigada. E eu deixei isso ligado. Desculpem, por favor. Mas a gente tem que, quando o filho, para dar um estímulo, né? O filho ligou, a gente estimula dando um oi. Bom, vamos voltar aqui. Desculpem. O machado já está colocado junto à raiz das árvores, pois toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, aqui nós temos algumas figuras, né? Ele usa a figura do machado, que tem, então, a função de cortar a árvore que não produz fruto. Né? Cortar. E ele fala do destino ainda desta árvore que não produz fruto, que é cortar para lançar no fogo. Então, cortar a árvore que não produz fruto. Vejamos que ele está falando para pessoas, e aí podemos também nos incluir todos, não é? Que temos possibilidades amplas de produzirmos frutos. Frutos, quais são os frutos? Os frutos são algo de proveito, não é? Existem frutos
que não se aproveitam? Sim, os frutos que nascem secos, que não são bons, não é? Esses também podem ser produzidos, mas prova esta árvore, como aquela figueira, não é? Que não está aí, é uma figueira, podia produzir frutos bons, figos, maravilha, mas não produz. Nós somos assim, somos figueiras, prontos para produzirmos frutos bons para a vida. Mas ninguém vai produzi-los por nós. Isso cabe a nós. Daí o bom uso do nosso livre-arbítrio. Então, essa árvore que não produz fruto, ela não produz fruto porque não quer. Não foi porque Deus não a favoreceu, foi injusto e a coitadinha da pobrezinha da árvore não produz fruto. Não, isso não acontece. Então, quando ele diz, e é muito interessante, não é? O machado já está colocado junto à raiz das árvores. Vamos imaginar aqui não é uma floresta, mas como se diz, um pomar, né? Árvores de fruto ficam no pomar. Um montão de árvores, várias estão dando frutos, outras não. Mas ele diz que não é alguém que chega com o machado. Não, o machado está já encostado no tronco da árvore. O machado já está colocado junto à raiz das árvores. Cada um de nós, vamos dizer assim, é acompanhado. E, mais uma vez, não é uma árvore amaldiçoada, não é uma árvore não favorecida, é uma árvore invigilante, é uma árvore displicente, é uma árvore indiferente. Então, cada um de nós simplesmente vai se deparar com as consequências do próprio livre-arbítrio. Se a providência divina que nos oferece essas oportunidades, num determinado momento, vamos dizer assim, nos toma o que ela mesma ofereceu, é para que possamos aproveitar ainda assim esta oportunidade de termos a retirada dos benefícios. Porque fato é que nós vamos acabar produzindo, seja de uma forma, seja pelo amor, seja de outra forma, seja pela dor. E o machado já mostra bem que é algo, né? É algo que vai promover para aquele espírito um processo onde a dor está envolvida. E a dor é uma experiência extremamente válida, que busca exatamente acordar quem está adormecido, despertar quem está acomodado, mostrar o rumo certo para quem está perdido. O machado já está colocado junto à raiz das árvores, pois toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo da experiência promovida pela providência divina. Sim, essa experiência, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem Obediência e Resignação, estávamos até vendo hoje essa mensagem, que ele fala do freio e da espora, porque o Espírito Lázaro diz que os preguiçosos serão, vamos dizer assim, serão corrigidos pela providência divina através do freio e da espora. Ou seja, o freio é o que contém o erro e a espora é o que estimula a frente. Mas vamos dizer que é um estímulo um tanto ao quanto doloroso, não é? O cavalo recebe aquela espora como se diz aqui atrás, recebe aquela espora
e do sapato do cavaleiro e é um impulso para ele seguir, mas não é um impulso agradável. Então, quando o Espírito diz que assim será com aqueles que, como a árvore que não produz bom fruto, ele usa o termo preguiçoso, né? Também é um dos motivos, vem a providência divina com esse fogo que serve de freio e de espora, que é uma figura também bastante interessante. E aí, no versículo 11, nós temos João dizendo: eu vos mergulho na água para o arrependimento, mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Então é o precursor falando do Messias, precursor, o que vem antes, falando daquele que viria depois, o Messias. E ele, então, vai dizer, ele, o Messias, não é? Ele, o que vem depois, vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. A pá está nas suas mãos. Limpará sua eira, recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo inextinguível. Mais 2 vezes vemos o termo fogo. Mais 2 vezes. Então vamos lá, voltar com calma. João Batista diz então que mergulha os que ali chegam na água. Os batiza mergulhando na água. Mas o Messias, que viria depois, iria batizá-los no Espírito Santo e no fogo. Ah, peraí, 2 batismos. 2 batismos. Espírito Santo e fogo. Então, o Messias promoveria esses 2 batismos. Batizaria a todos que fossem a ele no Espírito Santo e no fogo. Bom, o que é ser batizado no Espírito Santo? O que é, não é? Ser mergulhado. Ele não fala o termo batizado, não. É ser mergulhado, que é muito mais... que é muito melhor de ser aqui comentado, né? O que é nós nos mergulharmos no Espírito Santo? Quando nós estamos bem sintonizados e aurimos intuições da espiritualidade superior, pode-se dizer que estamos ali naquele momento mergulhados no Espírito Santo? O que vocês acham? Sim, Thelminha está dizendo sim. Sim, não é? O Espírito Santo é a espiritualidade superior. Então, Jesus, com o Evangelho, nos favorece que nós melhoremos a nossa sintonia? O Evangelho super favorece. Demais, não é? E sendo assim, estamos muito aptos a estarmos mergulhados. O tempo que passarmos mergulhados no Espírito Santo depende de quem? De nós, não é? De nós estarmos promovendo o melhor possível, porque é difícil, mundo de provas e expiações, a gente manter a elevação da vibração durante o dia é sempre um desafio, não é? Tem sempre uma provocação, um desgaste, um temor, uma apreensão, e isso tudo pode fazer uma tristeza, uma irritação, isso pode fazer a nossa vibração cair. Quando a nossa vibração cai, nós já não estamos mais mergulhados no Espírito Santo. Então, nós estarmos mergulhados numa vibração que nos envolve em paz, que nos envolve em confiança, que nos envolve em bom ânimo, e a gente diz, nossa, parece que eu estou no colo, né? Estou no colo de Jesus. Estamos aí. É menos do que gostaríamos? Acredito que sim, não é? Nós estamos nesse estado de alma menos do que nós gostaríamos. E muitas vezes estamos menos do que gostaríamos porque às vezes não estamos tão atentos a nos mantermos mais tempo nesse estado.
Exatamente porque os estímulos do mundo físico nos chamam muito e às vezes a gente dá uma esquecida, porque esquece, né? A gente dá uma esquecida de que nós somos espíritos imortais, que estamos num corpo de carne. Às vezes a gente se envolve tanto na nossa encarnação que a gente realmente acredita que somos isso tudo que diz lá a nossa carteira de identidade. Tá? Mas é apenas a manifestação do nosso espírito, e essa história que estamos vivendo aqui é uma história importantíssima, porque dela vai depender o nosso futuro, né? Nós somos os personagens principais da nossa história, não é? Mas é uma história, vamos dizer assim, secundária na medida em que é uma história do meu espírito imortal, como já houveram outras histórias. Eu não posso comprometer a minha jornada imortal pelos desejos temporários dessa personalidade. Não é justo, não é? Essa personalidade não pode ter uma gerência superior aos interesses do espírito imortal que sou eu. Então eu tenho que manter muitas vezes a minha personalidade comedida, tipo, segura lá, Cristina, que você está pensando que você é? Você está, você não é. Você está, Cristina. Então faz o seguinte, eu vou fazer o que você quer na medida em que sejam sempre situações que venham também a contribuir para o espírito imortal. Eu não posso atender a Cristina e desatender o espírito imortal, porque eu não estaria sendo justo com nenhuma das partes, não é? É como a gente ficar tentando mimar um filho que ama muito. A gente está ajudando esse filho? Está preparando esse filho para a vida, realmente? Não. A gente não está sendo útil para esse filho, porque nós não estamos realmente ajudando. Se queremos amá-lo, devemos também aprender a dizer o quê? Não. Importante, né? Não também limite é caridade, não é? Vamos lá, então. Vimos no mergulhar no Espírito Santo. E mergulhar no fogo? Mergulhar no fogo é exatamente o que vimos antes, não é? É o fogo da experiência e muitas vezes é aquele fogo que vai nos fazer despertar para nós voltarmos ao quê? Ao mergulho no Espírito Santo. Então, o mergulho nas experiências que a providência divina nos favorece, e nós temos muitas dessas experiências desafiadoras, né? Que nos apresentam, vamos dizer assim, o que costumamos chamar de problema, de fatalidade terrível, coisa dificílima de lidar, mas esse fogo, ele tem, e é muito interessante, não é? Porque quando a gente vê um fogo material, aquele fogo ele destrói, não é? Ele queima, reduz a cinzas. Mas esse não é o fogo ao qual se refere João, nem fogo ao qual se refere Jesus. O fogo, esse fogo aqui, é o fogo que transforma. Vamos lembrar daquela forja, não é? Aquela forja que aquece o metal e depois vem o martelo para forjar o metal e dar uma nova forma a ele. Então, o fogo, como elemento de transforma, renovando. E sempre essa renovação é com vistas ao progresso espiritual. Então, esse fogo é um fogo transformador, um fogo regenerador, um fogo que promove crescimento. Ah, mas eu estou vendo que está vindo fogo lá, fogo para pessoa, fogo para pessoa. Ela está há séculos no fogo, mas eu vou te contar que não pega ponto para melhorar. Mas não podemos esquecer que somos imortais. Somos imortais. E muitas vezes a gente pode se perguntar assim, quanto tempo a gente pode levar teimando numa situação? Teimando. Às vezes a gente vê um encarnado podendo teimar décadas numa situação.
Um espírito pode teimar séculos. Um espírito pode teimar milênios. Mas Deus se preocupa? A providência divina se preocupa? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Está lá no livro dos espíritos, os espíritos superiores nos dizem: uma alcança. Chega uma hora que a pessoa cansa de dar murro em ponta de faca e para. Enfim, para. A questão é que cada um vai parar no seu momento, vai parar quando quiser, quando a vontade, essa grande alavanca, atributo do espírito, Deus nos cria com dois atributos, pensamento e vontade. Então, a vontade é um atributo do nosso espírito que nos é dado por Deus. É essa vontade que vai nos fazer avançar ou não avançar tanto quanto se queria. Apenas essa vontade. Mas o que faz a vontade de um ser tão mais dócil que a vontade do outro? Isso teríamos que ver na história dos milênios desse espírito, o que remonta. Aparentemente parece que dois espíritos, vamos imaginar dois irmãos gêmeos, recebem as mesmíssimas condições. No entanto, é lógico que esses dois espíritos que nessa encarnação nasceram como gêmeos idênticos, de idênticos só tem o corpo físico. Suas histórias são totalmente diversas, diferentes. E assim é com a história de todos nós, e isso responde pelo nosso timing, não é? Por quanto tempo a gente leva para ficar numa determinada situação e superá-la, e aprender dela. E aí vem uma frase muito legal. Versículo 12. A pá, e ele está falando do Messias, ok? Já não tem machado, não é machado, é pá. Já não é mais uma árvore a ser arrancada, a figura usada. Vejamos a figura agora que João vai usar. A pá está nas suas mãos. Ou melhor, ele usa na sua mão. A pá está na sua mão. Limpará a sua eira, recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo inextinguível. Por quê? Porque não é o fogo físico, certo? É o fogo da experiência. Mas vamos ver aqui, vamos apagar alguma coisa. Então, o Messias, ele tem a pá. Isso quer dizer que ele tem o poder, certo? O Messias tem o poder. E por que o Messias tem o poder? Porque o Messias é Jesus, que é o governador da Terra. Então, ele tem o poder sobre todos os espíritos que estão no planeta Terra. Ele tem a pá na sua mão. E aí ele usa três verbos. Limpar, recolher, queimar. Limpar sua eira. O que quer dizer limpar sua eira? A eira é onde se coloca lá o trigo, tá? Lá na eira, quando você limpa a eira, você separa o trigo da palha. Isso é limpar a eira, certo? É ali separando o trigo da palha. Limpar a eira. Então, o primeiro verbo é limpará. Vamos colocar aqui o verbo no futuro, né? Que é o que ele usa. Azul não aparece tanto, né? Azul é ruim porque eu já apaguei e já ficou cinza. Limpará. Esse limpará aqui tem, então, o significado de separar.
Então, quando ele limpa, ele separa. Ele separa em dois grupos: o grupo trigo e o grupo palha. O grupo 1, o grupo 2. Com o grupo 1, o grupo trigo recolherá seu trigo no celeiro. E é interessante porque a eira é dele. Qual é a eira? A eira é o planeta Terra. Ele é o governador, limpará a sua eira. E quando ele se refere ao trigo, ele se refere seu. Ó, recolherá seu trigo. Então, recolherá. 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 Recolher é tomar para si. Eu recolho. Recolherá seu trigo no celeiro. Recolherá seu trigo no celeiro. Então, esse aqui é o trigo, que poderia ser comparado à árvore que dá fruto. Figurativamente, poderia, não é? Por que não? O trigo vai para o celeiro. O trigo é o grupo 1. O grupo 1 é o seu trigo. Mas e a palha? É sua? O que ele diz? Mas queimará a palha. A palha não vai mais ser sua, não é? Porque a gente sabe que num determinado momento ou a palha vira trigo, ou a árvore dá fruto, ou bem se usa o livre-arbítrio para seguir o caminho, a verdade e a vida, ou não. Ou vem o machado, ou vem o fogo purificador, o fogo inextinguível, e nós sabemos que já a vinda de Jesus há 2000 anos já é a preparação da terra para o seu novo momento. Jesus já veio, porque 2000 anos numa humanidade é muito pouco, não é? São só 20 séculos. E nós já estamos entrando num novo mundo, na Terra como mundo de regeneração. Então vejamos que tudo que os espíritos deste planeta não podem reclamar é que não foi dado a eles, ou a nós, o quê? Tempo. Nós estamos recebendo tempo. A mensagem está sendo dada a nós há bastante tempo. Para que nós nos entremos em contato com a mensagem, para que nós nos interessemos pela mensagem, para que essa mensagem nos estimule e nos faça mudar e que nós sejamos os herdeiros da terra. Mas bem-aventurança diz o quê? Quem vai herdar a terra? Os mansos. Os mansos são as árvores que dão fruto. Os mansos são o trigo do Messias. Esses vão herdar, esses são dele. Por quê? Porque ele é o governador na terra e vão ficar na terra. Vai ser recolhidos no celeiro. O que é o celeiro? Senão o nosso próprio planeta. E o resto? Ah, coitada da palha. Não, coitada nada, gente. Por que coitadas? Continuam sendo o quê? Filhos de Deus, não é? Não são menos importantes. A palha simplesmente representa o estado em que nós mesmos nos permitimos estar. Porque não é o Messias que diz que parte é trigo e que parte é palha. A palha e o trigo estão ali. E quem decidiu se fazer trigo e quem se decidiu se fazer palha? Porque está todo mundo recebendo a mesma oportunidade. Ah, mas eu conheço fulano, não teve oportunidade nenhuma. A gente está vendo uma encarnação porque Jesus não lida com encarnados, Jesus lida com espíritos imortais. E nós já reencarnamos N vezes. E recebemos oportunidades, ora positivas, ora oportunidades negativas, porque ausência também é
contribuição. Nós também estamos recebendo da providência um estímulo negativo. Quando não temos dinheiro, não temos inteligência, não temos família, não temos saúde, também não está relacionado exatamente a dinheiro, família, saúde e inteligência? Não está? Às vezes temos, não usamos bem. Precisamos aprender a usar bem. O que faz a providência? O que qualquer pai e mãe faz. Tira o benefício. Não sabe usar o computador? Está no computador e não estuda? Fica sem computador. Não é isso? Aí, não tendo computador, aprende a usar melhor o tempo. Aí volta com o computador. Fica lá em prova. Aí já é expiação. Porque ou aprende a usar o computador, ou de novo o que acontece? Da próxima vez agora dobra. Ficou uma semana sem computador, agora fica 2 semanas sem computador, que é para ver se aprende a usar o computador. E assim como a gente não desiste do filho, porque a gente sabe que aqueles recursos são importantes e ele tem que aprender a lidar. Porque aí é aprender a lidar com o fator tempo. É aprender a lidar com compromisso, trabalho, lazer, descanso, coisas que nós também precisamos aprender no nosso dia a dia. Então, o trigo, assim, estávamos falando da palha, pobrezinha da palha. A palha não é pobrezinha porque a palha continua muito bem na filiação divina. A palha vai ser acolhida, mas não no celeiro de Jesus, vai ser acolhida em outro celeiro. E vai neste novo celeiro, vamos dizer assim, receber o fogo, continuar recebendo, não é? Porque estamos recebendo, não é? O fogo o quê? Transformador, renovador. Está lá. Então, não tem essa assim, coitadinho. Não, gente, não tem coitadinho na obra de Deus. Todos nós somos extremamente especiais e importantes para Deus. E Ele não desiste de nenhum de nós. Então, enquanto aqui estivermos, seremos trigo e palha. Até que uma hora, enquanto estamos aqui, podemos ser palha que vira trigo? Podemos? Claro que podemos. Óbvio que podemos. Ainda nós temos traços de palha em nós? Eu sou quase um espantalho, né? Saindo palhinha daqui, palhinha daqui. Ainda temos palha em nós. Então, isso está misturado também. Aquele que está aqui representado na palha já tem um cantinho trigo lá, mas precisa ser um trigo suficiente para ficar aqui. É claro que não existe ninguém que não tenha as suas virtudes em pleno século XXI no planeta Terra. Mas não adianta ter algumas virtudes e perseverar em crimes hediondos. Porque isso, vamos dizer assim, anula vibratoriamente mentes que ainda estão em crimes hediondos. São mentes de vibrações extremamente pesadas. Espíritos com vibrações extremamente pesadas. E quando a vibração do planeta mudar, a vibração do planeta não suportará vibrações, vamos dizer, teremos lá uma vibração mínima. Vamos imaginar que seja... tem que ter pelo menos de 1 a 10. Aí a pessoa tem uma vibração 13, 12. Não fica, porque não se sustenta nesse planeta com essa vibração. É pesada demais. Então não vai precisar vir uma nave gigante recolhendo todo mundo. Porque vai ser natural, simplesmente por processos de atração. Não fica mais. Vai haver um outro planeta que naturalmente vai estar recebendo esses espíritos. E é claro que haverão espíritos, como tivemos esses espíritos superiores, que acompanharam os espíritos de capela para a Terra. Assim também haverão espíritos superiores que vão acompanhar os espíritos da Terra para o novo planeta. Então vai estar todo mundo bem.
ok? E lá eles vão contribuir para o progresso do novo planeta, que eles vão chegar. Não é que o planeta seja novo, mas para eles será, né? Olha só que eu estou confiante, eu estou dizendo para eles, eu não estou me colocando bem, espero, né? Estamos aí, não é? No esforço. Ai, como é que eu posso saber se eu não vou virar palha? Como é que vai estar a minha vibração? A gente não tem que se preocupar com isso. A cada dia basta o seu mal. Vamos nos preocupar em viver bem o dia de hoje, porque Deus é que sabe de nós. A gente não tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar com o dia de hoje, em buscar viver o dia de hoje da melhor forma possível. Bom, então vamos lá. O grupo 1 recolherá seu trigo no celeiro. Grupo 2, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Certo? Enquanto estivermos aqui no planeta Terra, o fogo inextinguível chega em nossas vidas, nos oferecendo experiências desafiadoras que promovem mudanças. Certo? Ai, que essa dor vai acabar comigo. Não acaba. A dor não nos destrói, a dificuldade não é capaz de nos fazer sucumbir, a não ser que nós permitamos que isto aconteça. Porque, da mesma forma como vêm os desafios, a providência nos oferece lenitivos apoios e suportes. Mas isso vai depender de estarmos atentos a buscá-los, de estarmos atentos a reconhecer que não estamos bem. E às vezes precisamos de humildade para reconhecer que não estamos bem. É difícil, às vezes, a pessoa a reconhecer para si mesmo que tem um problema. Eu tenho um problema com isso, com aquilo, com o outro. Eu preciso de ajuda. Para alguns isso parece muito óbvio, muito simples, muito fácil. Para outras pessoas isso é muito difícil. Vejamos agora quando Jesus procura João para ser batizado. Então, João batizava com água no Rio Jordão, aqui desenhado muito fielmente ao verdadeiro Rio Jordão. Vejamos que há uma perfeita correlação, só que não. Em que no versículo 13 temos: então veio Jesus da Galileia, aqui é a Galileia, norte. Veio Jesus da Galileia, descendo para cá, ao Jordão, até João, para ser mergulhado por ele. No Espírito Santo? Não, para ser mergulhado na água. João mergulhava na água. Então, Jesus foi lá para que João fizesse isso então. João, porém, o dissuadia dizendo, quer dizer, tentava dissuadir Jesus a desistir dessa ideia, imagina. Eu é que tenho necessidade de ser mergulhado por ti, disse João a Jesus. E tu vens a mim? Respondendo, Jesus lhe disse: permita no momento, desta maneira, pois nos convém cumprir toda a justiça. Nos convém, por que ele envolveu João nisso? Por que convinha também a João? Não vamos esquecer que o papel de João de precursor é o único papel de destaque fora do próprio Messias que é predito no Antigo Testamento. Ora, o precursor foi predito no Antigo Testamento, o único personagem a ser predito além do próprio Messias. Ora, o espírito que vem como precursor não podia ser qualquer um, vocês não acham? Tem que ser um espírito muito elevado. E aí nós vamos imaginar que esse espírito está junto com o próprio Jesus nesse programa de trazer à humanidade o Evangelho. Então, é claro que esse espírito reconhece que Jesus é o Messias.
e se coloca humildemente diante dele, mas ele lembra, mas olha, nos convém que seja assim, que seja cumprida a justiça, ou seja, que sejam cumpridas as profecias, porque isso havia sido predito. Não vamos nos esquecer também que Mateus continua narrando os fatos para os judeus e tem o interesse de continuar mostrando aos judeus de que Jesus é esse personagem do Messias predito no Antigo Testamento. Então, João permite. Então, João permite. Então, ele permitiu. Mergulhado, Jesus subiu imediatamente da água. Então, aquele mergulho de submersão na água e retorno. O que acontece quando Jesus sai da água? Quando ele sai desse mergulho da água? Uma coisa bastante interessante acontece. Um fenômeno à luz do dia que foi descrito desta forma: eis que os céus se abriram para ele e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Não foi uma pomba que desceu, foi o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Quem? O Messias, Jesus. E uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aconteceu alguma coisa parecida com essa, narrada aqui, além desse momento? Algum momento em que algo assim parecido aconteceu? Em que o céu se abriu? Em que veio alguma coisa sobre a cabeça de Jesus e que uma voz disse a mesma coisa que está sendo dita aqui? Aconteceu um outro momento assim? O que vocês acham? Aconteceu. Quando foi que isso aconteceu? O que é interessante é que nós vamos ver a voz dizendo a mesma coisa, sendo que vai adicionar um pequeno verbo no imperativo. Em vez da pomba, é descrita uma outra coisa, que a gente pode até entender melhor que seria essa pomba. Onde foi que isso aconteceu? Lá na materialização do Monte Tabor. Vocês lembram da materialização do Monte Tabor? Quem apareceu? Apareceu Elias e apareceu Moisés. Estavam lá com Jesus, Tiago, Pedro e João. João, evangelista, o apóstolo, não o batista, que ficaram maravilhados, porque Jesus se transfigura. Estavam então os três varões, Jesus transfigurado e materializados os espíritos de Elias e Moisés. Obrigada. Moisés, exatamente. Vejamos então aqui no versículo 5 do capítulo 17 do mesmo Mateus. O que nós temos? Enquanto falava, eis que uma nuvem luminosa, não era como uma pomba, uma nuvem luminosa. Às vezes não tem nuvens que parecem animais? Não é interessante? A gente não sabe, vai que era algum formato no céu, não é? Que aparecia como uma pomba e foi descrita lá que foi como uma pomba. Eu achei interessante isso, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Não há provas, não filmaram, não fizeram vídeo do momento, mas o que diz aqui nesse outro momento diz: enquanto falava, eis que uma nuvem luminosa fez sombra sobre ele, sobre esses três varões, e uma voz vinda da nuvem dizia, que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A mesmíssima fala do momento do batismo. Sendo que essa voz diz mais uma palavra que é ouvi-o. Ou seja, para que esse seu filho fosse ouvido. Agora, claro que era um momento bem depois neste aqui, Jesus ainda não tinha começado a sua missão. Ainda não havia escolhido
os seus apóstolos, certo? Então, esse foi no primeiro momento. Então, nesse primeiro momento, Deus desce sobre ele como uma pomba. E uma voz vinda dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraz. O que é interessante é que há no Antigo Testamento uma chave dessa voz, uma frase-chave do Antigo Testamento, que quer dizer que é uma frase um tanto recorrente, onde nós temos meu filho, o termo meu filho tem uma indicação ao rei da linhagem de Davi, adotado como filho de Deus. Isso está em Salmos, no capítulo 2, no versículo 1, lá no Antigo Testamento, então. Vejamos, há mais uma prova, vamos dizer assim, de que esse Messias descende da linhagem de Davi. Então tá tudo bem, é Jesus, realmente descende da linhagem de Davi. Daí o termo ser o mesmo termo que também se usava lá no Antigo Testamento. O que acontece agora? Uma passagem que particularmente eu gosto demais. Me diz assim, qual que você não gosta? Essa eu gosto muito. Nós temos tempo. Temos sim. Ou não. A tentação do deserto. Porque esse espírito que desce sobre Jesus como uma pomba, ele não vai embora. Ele não vai embora. Ele fica com Jesus. E vai com Jesus ao deserto. E fica no deserto 40 dias. Durante este período, Jesus tem contato com o que Mateus chama de diabo, demônio, diabo. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos parar, né? Tentado pelo diabo, Jesus, tentado pelo diabo. Não vamos esquecer que quem está dizendo isso aqui não foi Jesus, né? Foi o evangelista. E vamos combinar que o diabo devia bem estar achando, né? Que Jesus estava ali para ser tentado por ele, não é? O diabo disse, pô, agora chegou o cara aí e eu vou tentar esse cara porque ele vai acabar cedendo, vai cair na minha, né? Porque antes de chegar Jesus, a luz desceu à terra. Quando Jesus veio até nós, a luz desceu à terra. Aí a gente imagina, eu gosto muito de falar desse período, quase ontem que a gente estava no meio da escuridão aqui, era um vulco-vulco, nem era ninguém de ninguém, era uma sombraria para tudo que era lugar. Hoje nós temos nosso lar num umbral superior, olha que bacana. Lembrar que nosso lar foi fundada depois que os portugueses chegaram aqui. Antes haviam colônias espirituais que recebiam os índios bem vamos dizer assim, na ideação indígena, não é? Mas vamos pensar 2.000 anos atrás, como é que era um umbral de 2.000 anos atrás? Tinha um umbral superior, um umbral médio, um umbral inferior? Devia ser tudo umbral inferior, não é não? Porque devia ser muita sombra, a coisa que estava entregue à inferioridade. Jesus veio mudar o paradigma deste planeta. Agora, já estávamos há 1.500 anos com 10 mandamentos. Só 10. 10 mandamentos. Moisés, num esforço hercúleo, falou, esses 10 não vão pegar. Vou precisar fazer um montão de leis para segurar esse povo que ainda está muito animalizado. Então, a lei mosaica teve a sua importância. Por quê? Porque aquele não matar, não cobiçar, respeitar pai e mãe. Ainda está difícil nos dias de hoje? Imagina
nos tempos lá de Moisés, quando eles chegaram. E depois esses 1.500 anos. Então Jesus já veio, quando veio e trouxe o evangelho, já foi para o próximo período, para os próximos 1.500, na verdade, né? Para os próximos 1.800. O evangelho, ele não desdiz uma palavrita dos 10 mandamentos. Ele amplia e aprofunda. A doutrina espírita não desdiz nenhuma vírgula do evangelho. A amplia e aprofunda, dando a nós essa capacidade de aliarmos a nossa razão e fortalecermos a nossa fé. Vamos deixar essa maravilhosa experiência no contato com os espíritos que estavam dominando o planeta até a chegada de Jesus. Então, eles têm sim uma posição de quem estavam se achando. Jesus entende e trata de conversar. Aqui, na figura desse diabo, provavelmente simplesmente sendo o que estava à frente, talvez, desse grande grupo que dominava as sombras no mundo. Mas esta parte, que inclui alguns versículos, nós vamos então deixar para a semana que vem. Vimos hoje, então, até o versículo 17. 17? 17. Então, fomos do 10 até o 17. Nós vamos fazer a prece, depois eu vou desligar e a gente, se tiver alguma dúvida, comentário, a gente conversa no final, tá bom? Querido Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu evangelho, Senhor, e pela doutrina espírita que tanto nos clareia o nosso entendimento. Fortalece-nos e abençoa-nos em nossa jornada, Senhor. Que as tuas bênçãos de paz estejam sempre em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos terminar aqui.